Bom, olá meninos, primeira série Geometria, segundo bimestre. Aqui começamos as nossas atividades do segundo bimestre. E vamos começar na parte de Geometria plana. Bom pessoal, tem muitas fórmulas, muitas figuras, eu vou falar as básicas para vocês. Aí cada aula a gente vai se aprofundando, beleza? As principais áreas das figuras planas. É aquilo que vocês têm, pessoal, que gravar, porque isso vocês vão usar a vida inteira de vocês. Enquanto vocês estiverem estudando, que seja no ensino médio, que seja no ensino superior, vocês vão ter que lembrar. São regras práticas que quando você lembra delas, fica mais fácil. Porque aí você aplica nos exercícios mais complexos, você não precisa ficar tentando buscar essas formas. Essas regrinhas que eu vou falar hoje para vocês são as regras mais simples, mais práticas que a gente pode memorizar. Primeira regra é a área do quadrado. Pessoal, você sabe que o quadrado ele tem todos os lados iguais, certo? Se ele tem todos os lados iguais, ele é representado por L ao quadrado. Pessoal, o que é a área? Os alunos se confundem. A área é a parte de dentro da figura. Então eu quero saber quanto é que vale tudo isso aqui da figura. Isso é que é chamado de área. Eu posso representar pela letra A ou posso representar pela letra S, ok? Vamos dar um exemplo? Se eu pedisse para vocês, esse quadrado ele tem o lado valendo 3. Aí você já tem que ter na sua memória. Se é quadrado, todos os lados são iguais. Então, é só você pegar 3 e elevar ao quadrado. Então, a área do quadrado ficaria assim, ó, 3 ao quadrado, aí me gera uma base e uma potência. Como é que eu resolvo potência? É multiplicar, olha a potência, se é quadrado tem que ser o número 2 elevado. Você multiplica 3 vezes 3, e 3 vezes 3, portanto a área do quadrado daria quanto? 9. Pessoal, as unidades mais usadas para o quadrado, a gente usa centímetros, metros, quilômetros, tudo na unidade de medida, vou representar isso aqui como metro, aí elevado a 2, tá? Porque é metro quadrado. Áreas, a gente sempre representa com o nome da figura, né, o valor da figura, aí o sistema de medida, que pode ser quilômetro, normalmente é representado por quilômetro, metro ou centímetro, tá? Sempre elevado ao quadrado. O retângulo, também é a mesma coisa. O que é o retângulo? Como é que eu calculo a área do retângulo? Vocês sabem que o retângulo não tem todos os lados iguais, você tem uma base e você tem uma altura. Por isso que eu representei a base como B e a altura como H. Como é que eu calculo a área, que é a parte de dentro da figura? É só você multiplicar as dimensões. Base vezes altura. Triângulo. Agora, o triângulo, para qualquer triângulo, tá, pessoal? Porque vocês sabem que tem triângulos especiais, como, por exemplo, o triângulo equilátero. E eu vou falar a área dele para vocês. Mas para qualquer outro triângulo, como é que você calcula a área dele? A área dele é calculada. Você pega a base vezes a altura e divide por 2. Professor, por que eu divido por 2? Olha, 2 triângulos divididos, tá ok? Base vezes a altura dividido por 2. Paralelogramo, pessoal, é o retângulo. A diferença é que ele é mais inclinado, ok? Paralelogramo é o retângulo. A diferença é que ele é mais inclinado. Então, você tem esse lado aqui, ó, e esse lado aqui. Então, essa é a altura. Olha a altura dele aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é a altura. Entendeu? Como é que eu represento isso? Então, aqui é a base e aqui é a altura. Então, a área do retângulo é o quê? Base vezes altura. Tudo bem, pessoal? Não esqueça disso. Paralelogramo e retângulo, a fórmula é a mesma. Por que ele chama paralelogramo? Porque ele tem 2 pares de lado paralelo. Ó, esse lado aqui, ó, ele é paralelo com esse. A mesma coisa, esse lado aqui, ó, ele é paralelo. E o que é lado paralelo? São lados que não se cruzam nunca. Losango. O que é o losango? O losango, pessoal, você tem... É a pipa, né? Representação do losango é a pipa. É o quadrado inclinado, beleza? Como é que representa a área dele? Você tem duas diagonais. Você tem a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Diagonal maior, que é essa daqui, ó, vezes a diagonal menor dividido por 2. A menor é a deitada, a maior é a vertical. Ok? Sempre dividido por 2. Trapézio, pessoal. O que é trapézio? Trapézio, pessoal, você tem uma base maior, então a área dela é representada assim, ó. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Ok? Então você tem a base menor, base maior e aqui você tem a altura. Então vamos lá mostrar para vocês. Base menor, base maior,
vezes altura dividido por 2, tá ok? Dentro do parênteses, base menor mais base maior mais base menor. Dentro do parênteses, vezes altura dividido por 2. E o triângulo equilátero? Essa que é a grande charada. Os alunos têm muita dúvida, mas muita dúvida de de aprender a fórmula para a área de triângulo equilátero. Pessoal, o triângulo equilátero, ele tem todos os lados o quê? Iguais, todos os lados iguais, ok? Se ele tem todos os lados iguais, como é que você calcula a área? Pessoal, é L ao quadrado, raiz de 3 dividido para 4. Gravem isso, pessoal. A área do triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Veja bem, quem são os números? Dica, macete. Os números 2, 3, 4. Porque os alunos confundem muita área com altura. Entendeu? A altura do triângulo equilátero. Os alunos confundem horrores. Quem é a área? A área é os números 2, 3, 4. Só que o L é elevado a 2. O 3 é dentro da raiz dividido para 4. Tá claro? A área do triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 dividido para 4. E a área do círculo, tá, pessoal? É outra coisa que os alunos confundem muito da área do comprimento. A área do círculo, pessoal, ela é π vezes r ao quadrado. E o comprimento são coisa totalmente diferente. A mesma coisa aqui, ó, a altura é coisa totalmente diferente. A altura do triângulo equilátero. Eu vou mostrar tudo isso para vocês depois. Tudo bem, pessoal? Tá claro para vocês? A área do triângulo equilátero e o comprimento da circunferência... Desculpa, comprimento não, área da circunferência. Π. Quanto é que vale o π? 3,14. Quem é o raio? O raio é a metade do diâmetro. O diâmetro é de um lado a outro da linha da circunferência. E o raio é a metade. Ele vai do centro até a linha da circunferência. E ele é elevado ao quadrado. Pessoal, eu vou dar agora 3 macetes para vocês aplicar no concurso, no vestibular, no PAS principalmente, ok? Vejam bem, como é que eu faço o cálculo dessas áreas? Gente, primeiro, são 3 passos que você vai observar. Você tem a parte direta. O que é a parte direta? É isso que eu acabei de falar para vocês. Vocês olham para a figura e identificam. Ah, essa figura é um quadrado, essa figura é um triângulo equilátero, essa figura é um losango, essa figura é um trapézio, essa figura é um círculo, essa figura é um paralelogramo ou é um retângulo. Você olha para a figura e vai direto. A partir do momento que você reconheceu que figura é, aí você aplica uma dessas fórmulas para calcular a área. Essa é a primeira dica para seu vestibular. Quando eu tenho várias figuras para vocês calcularem as áreas. Você olha para a figura e identifica. Ah, identifiquei que ela é um triângulo equilátero. Ótimo, olha só. Reconhecer e aplicar a fórmula. Essa é a primeira dica. Forma simples. A forma simples são todas essas que eu acabei de falar para vocês. Ok? Segundo passo já vai pegar um pouquinho. Segundo passo é a participação. Pessoal, quantas figuras eu tenho naquela? Por exemplo, essa figura que eu vou mostrar aqui para você, eu tenho 2 figuras, ok? Eu tenho, olha só aqui, ó, veja bem. Eu tenho aqui, ó, um quadrado e um retângulo. Então, participação quer dizer o quê? Você tem uma figura dentro de outra. Ou mais figura, tá, pessoal? Pode ter 2, 3, 4, 5, não importa. Então, isso é chamada de participação. Você vai separar em porções essa figura. Você vai calcular a área do quadrado primeiro. Você vai calcular a área do retângulo primeiro e depois você soma as duas. É assim que você calcula a área de várias figuras dentro de uma figura só. Ok? Então, a área é... Vou deixar o macete aqui para vocês. Vocês calculam a área do retângulo e depois a área do quadrado. Ó, separar em porções de figura. Quando eu digo separar em porções de figura, quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer que você vai calcular a área separada de cada uma. Nesta figura aqui eu só tenho 2. Eu tenho o quadrado e eu tenho o retângulo. Então eu calculei a área do retângulo separado, depois calculei a área do quadrado e somei as duas. Tudo bem? Agora a mais difícil é o que eles mais cobram na vida, é a de exclusão. Pessoal, essa aqui eu vou te contar. Essa daqui não é moleza não. Mas você vai entender agora. Você tem aqui um quadrado, beleza? Dentro desse quadrado eu vou ter outra figura, que eu vou colocar aqui no caso um círculo, tá bom, pessoal? Desculpa o meu desenho que eu estou fazendo aqui manual agora. Quando é exclusão, como é que você faz?
Exclusão, pessoal, você vai identificar qual fórmula da maior figura. Você tá vendo aqui as duas figuras? Você vai identificar quem é a maior figura. Pessoal, você concorda comigo que a maior figura é o quadrado? Mas, professor, por que você fala que é o quadrado? Porque ele é o maior, porque dentro dele tem outra figura. Então, ele sempre a maior figura é a que está do lado de fora. E a menor é a que está dentro. Entendeu? Então, ó, identificar qual fórmula da maior e subtrair da menor. Então, como é que eu vou calcular essa área? Eu vou calcular a área da maior menos a área da menor. Então, quem é a maior? Primeiro você tem que ter essa visão. Você enxerga, eu sei que você enxerga, você vai conseguir separar no mínimo quem é maior e quem é menor. A maior figura, calcula a área dela. Depois, veja a menor figura, calcula a área dela e subtrai os dois resultados. Pronto, isso é chamada de exclusão. Excluir, subtrair. Participação, somar. Tá claro, pessoal? Ah, professor, você deu exemplo só de duas. Se tiver três, pessoal, você faz o mesmo. Você calcula a área da maior. Depois você calcula a área da outra. Calcula a área da outra e vai subtraindo os valores. Aí você vai fazer uma operaçãozinha básica de regra de sinais. Tudo bem? Tá claro, pessoal? Beleza. Pessoal, o que é a área? Área é o tamanho da superfície da figura. O que cabe dentro dela. E quais as unidades que nós usamos em área? Pode ser as mais usadas, tá, pessoal? Não quer dizer que é as únicas, não. É o quilômetro, metros e é os centímetros, metros e quilômetros. Tudo elevado a 2. É claro que você não usa todas ao mesmo tempo, não. Se tiver várias figuras com várias coisas diferentes, vários sistemas diferentes, você vai ter que transformar. E o problema vai ter que deixar claro para onde que você vai transformar. Tá claro, pessoal? Vamos para o perímetro. Pessoal, perímetro. Perímetro é a soma do contorno da figura. Soma de todos os lados da figura. E qual a unidade que a gente usa? Você usa mais o metro, e o quilômetro, tá? E no perímetro não tem nada em cima, nada. Na área você tem sempre elevado ao quadrado e no perímetro nada. Então aqui você tem a área, você já sabe que é a parte de dentro. Perímetro é a parte de fora. Então você tem A mais B mais C, somando isso aqui você tem um perímetro. Ok, pessoal? Agora depois eu vou deixar aqui uns exercícios para vocês aplicarem exatamente isso que eu falei para vocês, tá ok? Vou postar em outro vídeo. Abraço a todos.